nome de Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Bendito seja louvado o nome do Senhor. Que Deus abençoe você. Uma ótima noite em Cristo Jesus. Estou aqui na igreja, junto com os irmãos. E estamos a semana toda em oração, em jejum, em consagração pela sua vida, pela nossa cidade, por Brusque, por uma Brusque renovada, restaurada, restituída, por uma Brusque nova, por famílias restauradas, por famílias edificadas na presença do Senhor Jesus. Orando pelo nosso estado de Santa Catarina, orando pelo meu estado de nascença, Rio Grande do Sul, orando por Israel e orando pela nossa nação, pela nossa pátria. Tudo que nós precisamos é orar, queridos. Tudo que nós necessitamos é confiar em Deus, é esperar no Senhor, é esperar por Deus. Tudo que nós precisamos diariamente é de Deus conduzindo a nossa vida, é de Deus nos conduzindo, Deus à frente. Por isso nós clamamos, por isso nós oramos, por isso colocamos o nosso joelho no chão, por isso os nossos olhos se enchem de lágrimas por pessoas, por famílias. Oramos pelos nossos bairros, oramos por cada rua, por cada viela, oramos por cada lar, para que a graça do Espírito Santo esteja sobre cada um, para que famílias sejam restauradas, para que homens sejam restaurados, para que mulheres sejam restauradas. As coisas só irão mudar quando nós orarmos. As coisas só irão mudar quando a gente orar, quando a gente clamar, quando a gente buscar o Senhor. Acredite, querido. Busque a Deus. Por isso nós estamos a semana toda orando, jejuando, clamando, pedindo que o Senhor governe as nossas vidas, pedindo que o Senhor governe a nossa cidade, o nosso país, a nossa nação, orando e clamando para que Deus arranque toda a vergonha, todo o opróbrio, toda a prostituição, orando para que Deus tire toda a corrupção, orando para que o Senhor tire toda a mentira, todo o engano, pedindo que o Senhor faça uma limpeza. Por isso nós entramos em juízo com Deus. Por isso nós clamamos por um tempo de restauração. Restaurar o que está fendido, restaurar o que está rompido, restaurar os limites. Que o Senhor restaure a sua vida, que o Senhor restaure a sua casa, que o Senhor restaure a tua fé, que o Senhor restaure a tua saúde. Quantas pessoas enfermas, quantas pessoas estão nos hospitais, quantas pessoas estão aí acometidas de uma enfermidade, desenganadas pelos médicos, o câncer, a AIDS. Quantas pessoas estão depressivas, quantas pessoas estão angustiadas, sem esperança, quantas pessoas estão totalmente desiludidas, quantas pessoas estão esquecidas. Nós oramos para que o Senhor mude todas essas coisas. Nós levantamos um clamor para que o Senhor mais uma vez olhe pela nossa nação. Você me perdoe a minha expressão. Quanta podridão no meio da igreja,
quanta coisa horrenda no meio da igreja do Senhor. E a nossa oração é que o Senhor limpe, que o Senhor restaure, que o Senhor tome a frente mais uma vez. É deixar que Deus conduza aquilo que Ele quer conduzir, da maneira que Ele deseja, da maneira que Ele anseia, da maneira que Ele quer. Tudo que nós desejamos é um povo sarado, é um povo limpo, é um povo restaurado. Tudo que nós desejamos são casamentos alicerçados, são filhos que honram o pai, que honram a mãe. Tudo que nós desejamos são pessoas com uma índole, com um caráter, com uma integridade. Que Deus estabeleça essas coisas, que Deus estabeleça esse tempo em nosso país. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar. Nós temos que parar de reclamar, nós temos que parar de ver os defeitos e as falhas. E compete a nós, o povo de Deus, orar, clamar, chorar entre o alpendre, entre o altar. Pedir que o Senhor faça pessoas novas, cidadãos de bens. O que Deus deseja da nossa vida, querido, é retidão, é clareza, é justiça. Que tipo de justiça temos exercido? Que tipo de justiça temos praticado? Que tipo de justiça nós temos feito? Que tipo de justo eu sou? Que tipo de justo você é? Às vezes nós precisamos ler mais a Bíblia e comparar o justo Abraão do justo Ló, e entender que a justiça de Abraão percorre até hoje, mas a justiça de Ló virou uma desgraça. Está na hora de nós voltarmos à justiça de Deus. Hoje nós não entramos mais em juízo com Deus, porque nós sabemos que os nossos pecados são muito maiores, as nossas afrontas a Deus são muito maiores, que temos medo de entrar em juízo com Deus, com relação à retidão, à verdade e à justiça. Está na hora de nós pararmos de ver o pecado e a gente aplaudir o pecado. Está na hora de nós pararmos de olhar as coisas erradas e a gente diz: não sou eu. Mas se você aplaude, se você não faz nada, se você não se opõe, você é um omisso, e Deus trará justiça sobre isso. Tenha coragem, seja um homem ou uma mulher de Deus, tenha princípios, tenha valores. Não se renda, não se venda, não se dobre, não compactue com o que é errado, com o que é falso, com o que é mentiroso. Não varra a sujeira para baixo do tapete, porque daqui a pouco alguém vai tirar esse tapete e a sua sujeira será mostrada. Não esconda a sua lepra, seja desnudo diante de Deus. Ande na retidão, ande na luz, que as nossas obras sejam refletidas na luz e não nas trevas. Está na hora de nós tomarmos um posicionamento de cristãos verdadeiros e assumirmos o nosso papel de filhos e filhas de Deus, de homens e mulheres que não se vendem, que não se dobram, que não se rendem, de homens e mulheres que não compactuam com o erro, com o engano, homens e mulheres que sabem quem é Deus, sabem qual é a justiça de Deus, sabem qual é a condenação de Deus, mas sabem também qual é o amor e a compaixão de Deus. O que você tem vivido, o que você tem feito, como você tem andado, está refletindo o tipo de Cristo que você serve.
o tipo de cristão que você é. Se a nossa pátria não anda bem, é porque nós temos compactuado com o erro, com o engano, nós temos sido corruptos, porque nós não denunciamos o pecado, nós não denunciamos a corrupção, nós aceitamos as coisas errôneas e vivemos por elas, porque achamos que isso não tem peso espiritual, porque achamos que essas coisas não tem problema, isso não vai nos levar ao pecado, não vai nos levar ao erro, e é o que está nos matando, e é o que está nos afastando de Deus, é o que tem feito Deus virar as costas, é o que tem feito Deus tapar os seus ouvidos, é o que tem feito Deus encolher as suas mãos. Seja um homem de valor, seja uma mulher de valor, que vive a verdade sobre a verdade, que anda sobre a verdade, que anda sobre a retidão, que anda sobre a luz, que tem Deus como seu guia, que tem o Espírito Santo como base da sua vida. Está na hora de nós pararmos com isso. Está na hora de nós pararmos com essa nojeira, com esta sujeira, com esta podridão. Isso tem agravado as narinas de Deus, isso tem fendido Deus, isso tem rompido as alianças com Deus. Deus está cansado disso, Deus está enojado dessa coisa. Deus espera que nós nos levantemos, Deus espera que nós nos limpemos. Apocalipse capítulo 22, versículo 11 diz: se você faz injustiça, então faça injustiça cada vez mais. Mas se você faz justiça, então faça justiça cada vez mais. Se você quer andar na retidão, então ande na retidão cada vez mais. Mas se que você quer se contaminar, então se contamine cada vez mais. E no versículo 12 diz: eis que cedo venho e trarei a recompensa das suas obras. Para você que vive na injustiça, Deus trará a sua recompensa. Para você que vive no pecado, Deus trará a sua recompensa. Para você que desvirtua a verdade de Deus e coloca a mentira dizendo que é a verdade, Deus trará a sua recompensa. Mas para você que mantém a sua retidão, para você que mantém a sua integridade, para você que mantém o seu caráter na verdade, na justiça de Deus, Deus trará a sua recompensa. Deus trará a sua recompensa. Acorda, igreja. Acorda, pastor. Acorda, ungido de Deus. Acorda, evangelista. Acorda, apóstolo. Acorda. Acorda, você que conhece a palavra. Acorda, você que já provou do Espírito de Deus. Acorda. Acorda para as coisas do céu, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é santo. Deus mudará a sua história. Deus mudará a história dessa nação. Deus mudará a sua casa, a sua família, quando você se posicionar na retidão. Quando o Brasil, os brasileiros se voltarem para a verdade, para Cristo. Quem endireitará o Brasil? Quem endireitará a nossa nação? Se não for Deus, se não for Jesus. Quem endireitará a sua vida? Se não for o Espírito de Deus. Quem endireitará o homem torto, a prostituta, o homossexual? Quem endireitará as coisas erradas, senão aquele que é perfeito, senão aquele que é reto, senão aquele que é justo, aquele que é benigno, longânimo?
senão aquele que é eterno, senão aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Somente Ele, somente Ele. A sua esperança não está numa placa denominacional, a sua esperança não está num título sobre a sua vida, a sua esperança tem um nome, a sua esperança chama-se Jesus Cristo. E é nisso que eu acredito, é nisso que eu creio, é nisso que eu vivo, é nisso que eu prego, é nisso que eu trago para a minha vida todos os dias. Que Ele cresça, que eu diminua. Que Ele cresça, que eu diminua. Está na hora de nós arrancarmos o orgulho da nossa vida. Está na hora de nós arrancarmos a soberba da nossa vida, a arrogância da nossa vida, as nossas palavras prepotenciosas. Por trás de toda uma desculpa tem sempre uma mentira. Por trás de toda uma desculpa tem sempre uma mentira. Está na hora de nós pararmos e dar desculpas e começarmos a viver o sim, sim, o não, não. Tudo o que Deus deseja é fazer a gente um povo firme, uma nação forte, um homem forte, uma mulher forte. Mas para isso é preciso arrancar a mentira dos lábios. Para isso é necessário arrancar as ações enganosas, as ações escondidas. Está na hora de nós mudarmos isso. Está na hora de nós olharmos para a nossa vida como diante de um espelho e dizer: Jesus, misericórdia. Senhor, misericórdia. Misericórdia, Jesus. Misericórdia das nossas campanhas mentirosas. Misericórdia das nossas mãos profanas, das nossas mãos enganosas. Misericórdia da nossa língua fraudulenta, da nossa língua astuta. Misericórdia, Senhor, das mentiras que nós lançamos sobre o altar. Está na hora de voltar a ser profeta. Está na hora de voltar à unção. Está na hora de voltar à verdade e à justiça. Chegará um tempo sobre o Brasil que só se endireitará pela justiça que vem de Deus. Não omita a justiça de Deus. Você que carrega o Espírito de Deus, você que carrega a graça, a marca de Deus, não omita a justiça de Deus. É tempo de acordar, é tempo de se levantar. Chega disto, chega disto. Chega dessa nojeira. Ramanassuri Kandere Managai Rimaboya Kandere Masuya. Chega de dizer que serve a Deus escondido na mentira,
Deus vai arrancar a vergonha, Deus vai arrancar o opróbrio. Mas está na hora da gente se levantar e dizer: Deus, muda a minha história, muda a minha vida, porque a partir de hoje eu vou mudar o meu comportamento, eu vou mudar as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas palavras. Não tenha medo de perder amigos, não tenha medo de perder aqueles que te seguem, tenha medo de perder a comunhão com Deus, tenha medo de não estar no livro da vida. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Importa obedecer a verdade e a justiça, não a uma doutrina falha, uma doutrina que judia, que castiga, que fere e que não muda nada. Está na hora de nós pararmos de viver um falso arrependimento. O que temos vivido não é arrependimento, não. O que nós temos vivido, oh Jesus, é um falso arrependimento, é um remorso. O que muitos sentem é remorso, sabe que erram, sabe que falham, sente o peso no seu coração, mas não mudam. Isso não é arrependimento. Arrependimento gera mudança. Mudança. Quanto tempo faz que você não se arrepende, mas tem vivido no remorso? Mude. Mude. E Deus mudará a sua história. Deus mudará a sua história. Eu não posso mudar o que falo, porque não falo de mim, não falo da minha vontade. Tudo que falo é aquilo que Deus me manda, porque é assim que Deus me cobra. Deus me cobra uma vida reta, não uma vida qualquer, uma vida medíocre. Deus diz: te conserte, e eu preciso me consertar. Deus diz: ande na luz, e temos que andar na luz. Só assim Deus estará em nossa vida. Só assim alcançaremos o favor de Deus. Quando os nossos atos de justiça excederem os dos escribas e dos fariseus. Se os seus atos de justiça não forem maior que os atos de justiça do mundo, a sua vida não está em Jesus. Se você tem vivido uma vida fora de um arrependimento, você não sabe quem é Jesus. Se a sua vida tem sido uma vida de mentira, de engano, de falsidade, de um falso amor, você não está em Jesus. Você precisa se arrepender o quanto antes. Nessa noite eu vim como porta-voz de Deus, como profeta do Senhor, trazer um alinhamento, um direcionamento, um alinhamento e um nivelamento, um ajuste de terra e céu e terra, para que você volte ao Senhor, porque Ele está voltando. Ele está voltando. Por isso nós estamos aqui nessa noite, orando e clamando ao Senhor, pedindo que o Senhor manifeste a sua justiça sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, sobre o nosso bairro, sobre a nossa casa. Que os nossos vizinhos saibam que nós somos servos de Deus, não porque temos uma Bíblia, não porque congregamos em uma igreja,
mas porque eles enxergam Cristo em nossa vida, na nossa maneira de ser, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, não apenas no domingo ou no dia de culto que você tem na sua igreja. Está na hora de viver diferente. Você que me acompanha na minha rede social, se você se sentiu ofendido com o que eu disse, eu não disse isso para te ofender. Eu disse isso porque por trás dessa palavra dura tem um amor de Deus. Mas se você não gosta do que eu digo e se sentiu ofendido, é uma pena. Porque tudo que Deus deseja é que você seja altamente favorecido por Ele e se sinta profundamente amado por Ele. Mude a sua história. Vamos mudar o nosso país, começando pela nossa vida. Não se muda uma nação sem primeiro mudar um caráter. Não se muda um país sem primeiro mudar os cidadãos daquele país. A questão não é o que está lá no governo. A questão é onde está o poder, e o poder está em Deus. Só Deus pode mudar todas as coisas. Que Deus te abençoe. Pode ter certeza que eu vou estar orando por cada uma dessas pessoas que entrou aí. Cada uma delas. Nós vamos estar aqui e vou apresentar o seu nome a Deus, para que Deus mude a sua história. E pode esperar que Deus vai apertar você. Naquilo que você precisa mudar, Deus vai te apertar. Deus vai te apertar de um jeito que você vai berrar, que lágrimas vão sair de você. Mas pode ter a certeza, você nunca mais será o mesmo, a mesma. Porque Deus mudará totalmente a sua história, a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Que Deus abençoe o seu coração, os seus sentimentos. Que Deus transforme você por dentro. Que Deus transforme a tua vida. Seja tomada por Jesus. Viva diferente. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.